O que significa de verdade amar o próximo? Quem é o meu próximo? Uma pergunta que já foi feita até a Cristo. No vídeo de hoje vamos tratar deste tema. Olá, tudo bem? Sou o Paim Júnior e esse é o canal Plenitude em Foco. Hoje o tema é o mandamento de amar o próximo. Em Lucas capítulo 10, nós vemos a parábola do samaritano. Alguns chamam de parábola do bom samaritano. Mas enfim, nós vemos ali na passagem, né, Jesus conta essa parábola como resultado de um questionamento de um mestre da lei. O mestre da lei chega a Jesus e pergunta, querendo tentar a Jesus, pergunta o que ele havia de fazer para herdar a vida eterna. Jesus, ele começa a responder a pergunta fazendo uma outra pergunta. Ele pergunta, como que você vê na lei? E esse mestre da lei, ele cita duas passagens, uma está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, a outra está em Levítico 19, 16, e as duas passagens falam do grande, no caso, o grande mandamento, como Jesus ele se referiu, amar a Deus sobre todas as coisas, está lá em Deuteronômio, e amar o próximo como a si mesmo, está em Levítico. Jesus, quando ouve essa resposta, ele elogia esse mestre da lei. Ele elogia, ele fala, olha, tá ok. E o mestre da lei, a Bíblia fala que ele, querendo justificar-se, ele pergunta, quem é meu próximo? E essa é uma questão muito interessante. Jesus ele traz uma resposta muito completa. Mas uma das características de Cristo que é muito interessante é o ponto dele fazer as pessoas pensar. Isso deve falar muito conosco, porque Jesus fazia as pessoas pensar. E ele conta uma história. Essa história é justamente a parábola. Essa parábola aí é de um viajante que vinha no caminho de Jericó até Jerusalém. E nesse momento, nessa viagem aí, chegam salteadores a ele, roubam ele, levam o que ele tem, e batem nele, espancam ele, e deixam ele à beira do caminho meio morto. Então ele está, além de perder o que tinha, ele está ali abatido, ele está ali machucado, ele está ali precisando de ajuda. A Bíblia registra que Jesus fala na parábola que passa um sacerdote, o sacerdote, ele, ao se deparar, ele passa de largo. Vem um levita, acontece a mesma coisa. Isso já é muito significativo, porque ele está falando de duas pessoas religiosas que têm um respeito religioso, mas isso é um assunto para tratarmos em outro momento. E passa ali também um samaritano, e aí vem também outra questão, samaritano e judeu não se dá, não havia uma divergência entre samaritano e judeu. Mas o samaritano ele vem, e a Bíblia fala que ele, movido de íntima compaixão, ele se chega a esse viajante. Ele ali já começa a dar o tratamento ali com relação às feridas, do viajante e ele leva até uma estalagem. Na estalagem lá, ele continua os seus cuidados, chega o dono da estalagem na hora de sair embora, deixa ali o viajante, paga o dono da estalagem e fala que se as despesas adicionais ele pagaria quando passasse novamente ali. Depois de contar essa história, Jesus pergunta ao mestre ali, qual foi para o próximo, para o viajante, quem foi o próximo? O viajante, obviamente, ele falou que usou de misericórdia, no caso, o samaritano. Esse é um ensino extremamente precioso. Jesus, ele quando trata do mandamento de amar o próximo, fica claro que esse mandamento mostra nós, tendo no cumprimento desse mandamento, ter um amor ao próximo como uma filosofia de vida. O amor ao próximo deve sempre estar presente em nossas vidas. Porque ali na parábola, esse viajante não era uma pessoa conhecida de nenhum dos três personagens, nem sacerdote, nem levita, nem samaritano. Não havia interação social. Não era uma pessoa da família. Era algo ocasional. Uma pessoa, o que eles tinham de, vamos dizer assim, de comum, é estarem passando pelo mesmo caminho. E eles, em determinado momento, se encontrarem nesse caminho. O que a Bíblia relata é isso. Então é lógico que quando a gente pensa nesse próximo do mandamento, nós vamos chegar à conclusão que o próximo é quem sempre está próximo a nós. Nós sempre temos que ter o amor em nossas vidas, em todo tipo de relação que nós temos. O amor sempre deve estar presente. Seja indo no supermercado, quando a gente está tratando com alguém atendendo numa farmácia, quando nós estamos em família e com a família, quando estamos no trabalho com as pessoas no trabalho, quando estamos fazendo deslocamentos e temos situações ocasionais onde tratamos com pessoas, nós temos o cumprimento do mandamento de amar o próximo sempre. Não para. Esse é o ponto importante que nós precisamos entender nesse mandamento.
O mandamento de amar o próximo, ele tem 3 parâmetros. O primeiro é esse que nós estamos falando no vídeo. Quem é o próximo? O segundo é o amor próprio, que trataremos mais à frente. E o terceiro é o amor de Cristo. Jesus, ele, quando fala aos discípulos, um determinado momento, ele fala para que eles amassem uns aos outros como ele tinha amado eles, como vos amei, ele fala. Então, o amor de Cristo é parâmetro para o amor ao próximo. O sarrafo fica mais elevado, porque é o Cristo como modelo de amor ao próximo, tendo nós cumprir esse modelo de mandamento. É assim que Jesus nos ensinou. Agora, como que é essa questão de amar o próximo? Né? A gente primeiro tem que entender que amar o próximo não é uma melação. Né? Tem gente que pensa que amar o próximo é uma melação, assim, ou a pessoa ficar rindo para todo mundo, ou coisa assim. Não, não é isso. Muitas vezes até pode haver alguma divergência. Pode haver uma diferença de opinião. Isso acontece, por exemplo, com a nossa família. Nós amamos o nosso filho, por exemplo, muitas vezes vamos chamar a atenção dele. Pode haver uma divergência ali de opinião com determinada situação. Independente de concordância ou discordância, o amor sempre deve estar presente. Esse é o ponto. O ponto central é esse. Então, assim, o amor não é uma melação, não é essa questão de você ficar sorrindo. Mas tem alguns pontos que refletem o mandamento de amar o próximo. Nós podemos pensar na atenção. Então, nós dando devida atenção, nós estamos exercitando o amor ao próximo. A cordialidade é outro ponto que nós podemos colocar como um ponto importante no amor ao próximo. A sensibilidade, então sermos sensíveis. Olha o que acontece com o samaritano. A Bíblia fala, movido de íntima compaixão. Jesus falou assim. É um outro ponto, né? Sensibilidade é outro ponto. E o outro ponto é o respeito. Quantas pessoas que nós passamos num dia só, né? Quando vamos trabalhar, quando estamos deslocando, vai para a escola, sei lá, qual que é a tua realidade. Mas uma coisa deve estar sempre presente em nossas mentes. O amor ao próximo deve sempre estar presente em nossas vidas. Outro ponto que eu acho fundamental é que o amor ao próximo não pode ser visto como uma abstração. E, infelizmente, principalmente nesse mundo pós-moderno que a gente vive, as pessoas pensam no amor ao próximo como uma abstração. E tem pessoas que fazem discursos bonitos de querer bem à humanidade e vem uma coisa que fica muito longe, muito distante da realidade dela. Mas não, o amor ao próximo, o mandamento de amar, o desafio é esse, porque é o nosso cotidiano. É nós exercitarmos amor no nosso cotidiano. É aquilo que nós queremos como bem para nós, nós também exercitarmos o bem. Né? Imagina, por exemplo, numa casa, tarefas, atividades que tem numa casa. Exercitar o amor ao próximo é ter sensibilidade com isso, aquilo que nós queremos para nós também, de alguma forma, nós participarmos. Outro ponto que eu acho, infelizmente, é um erro muito grande que nós temos atualmente, é o erro da indiferença, que muitas vezes é uma interpretação equivocada da tolerância. A tolerância, quando se fala de amor hoje, ele está muito ligado com relação à questão da tolerância. Tolerância, quando se fala de tratar os diferentes, tudo bem, nós temos esse tipo de situação. Tratamos os diferentes, inclusive na nossa família, porque somos, quando falamos de pai e filho, por exemplo, mãe e filho, são de gerações diferentes. Então, assim, essa tolerância já tem que ter em família. Quando a gente fala de tolerância com relação a suportar, da mesma forma, ok, tolerância está ótimo. Romanos 9, a Bíblia fala que Deus suportou. Está falando do exercício de tolerância aqui, nesse texto. Agora, um problema muito sério é que muitas vezes se fala tolerância hoje e ele é sinônimo de indiferença. Tem muita gente posando de bacana, se colocando como se tivesse muito amor nessa visão. Eu sou tolerante, então eu sou alguém bom, eu sou alguém virtuoso. Mas se espremer, a gente vai ver que ali há uma grande indiferença. Quer dizer o quê? Ele não se importa com outra pessoa e acha que isso é amor. Veja, que não é o amor que Cristo nos ensinou, não é o amor que está na palavra de Deus. O amor da palavra de Deus é um amor invasivo, é um amor que se interessa, é um amor que vai ao encontro. A Bíblia relata isso várias vezes e nós vemos Jesus tratando dessa forma. Então, quando nós pensarmos em amor ao próximo, quando nós pensarmos em amar o próximo, precisamos entender isso. Que isso seja uma marca em nossas vidas. Que devemos entender que o amor ao próximo deve ser uma filosofia de vida que nós devemos buscar. A nossa vida vai ter mais sabor. A nossa vida vai ser diferenciada. A nossa vida vai atingir uma plenitude. Quando nós colocarmos esse mandamento na sua
inteireza, na sua completude em nossas vidas. Ah, pai, mas é um grande desafio. É lógico que é. É um grande desafio para todos nós. Nós passamos por muitas situações. Eu mesmo me deparo muitas vezes que eu me vejo, às vezes, indiferente no momento que eu deveria exercitar o mandamento de amar o próximo. Mas esse é o nosso desafio. Esse é o meu desafio. Esse é o teu desafio. Vamos amar o próximo assim como Cristo nos ensinou. Se esse vídeo foi bênção para a tua vida, curta, compartilhe. Você também pode se inscrever no canal. Daqui a pouco nós vamos ter mais alguns vídeos falando, justamente continuando nessa temática de amor ao próximo. E você vai ter já acesso imediato a esses vídeos. Então, até a próxima. Que Deus te abençoe.